Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aqui um pouquinho sobre o CVBI 11, o fundo da VBI Real Estate que investe em crédito imobiliário. Bora lá? A gente vai fazer aqui, vai começar hoje com o nosso relatório gerencial e giro da bolsa de papel, né, envolvendo papéis, fundos de papel, e vamos focar essa semana um pouquinho mais em papel do que tijolo, porque a gente vai aproveitar um pouquinho mais como está o cenário hoje, que está trazendo mais para a compra de papel do que tijolo, né? Como os tijolos estão encarecidos, a gente vai ter uma ênfase maior nos vídeos dessa semana envolvendo papel e falar um pouquinho sobre. Começando aqui, ele é um fundo híbrido que investe tanto no CRI, letra de crédito imobiliário, letra hipotecária, ele não investe somente em CRI, o que é excelente que ele também não fica preso por regulamento e investir somente por uma classe de ativo, como por exemplo a gente tem o KNCR, que é o fundo da Quideia, que investe somente em fundos de papel ou papel envolvendo CDI. Ele tem hoje menos que 1% da carteira envolvendo IPCA, por exemplo. Isso é ótimo, porque o fundo ele pode se aproveitar em fases onde uma classe ou outra classe esteja mais avantajada, como por exemplo ele pode investir mais o CDI hoje que está a cerca de 13,75% ao ano, e futuramente ele pode investir em IPCA, conforme o IPCA cai e os papéis acabem sofrendo com a variação a mercado, né, com a marcação a mercado, ele pode acabar comprando papéis com a taxa a mercado abaixo da taxa de emissão, né? Isso é ótimo também. Não tem taxa de performance, mas tem uma taxa de administração que eu considero ok, não é tão cara, mas meu sonho é ter fundos que tem uma taxa de administração hoje de cerca de 0,9, 0,8. São poucos os fundos que têm uma taxa de administração mais barata nesse quesito. Por que eu falo isso? Porque a gente tem, por exemplo, o NCHB11, que é o fundo da NCHB Brasil, que é um fundo muito interessante, mas por conta da sua taxa de administração e taxa de performance, a cotação hoje está derrubada. A cotação hoje está fazendo com que o fundo tenha muita dificuldade de crescer, fazer uma emissão, a inflação dessas cotas e crescer, né? Então, não ter taxa de performance acaba agregando para o cotista e para o gestor a longo prazo. Conforme o patrimônio líquido cresce, a remuneração de ambos tende a crescer junto. Quando feito de maneira consciente, claro. Ele informa aqui que 100% dos CRIs tem garantia imobiliária, o que é excelente, não gera as dores de cabeça. E fala aqui um pouquinho sobre o spread-alvo de remuneração ao cotista. A diversificação de segmentos, né? Isso é ótimo, porque ele pode investir principalmente em ativos que estão tendo vantagem. Por exemplo, a gente pode considerar hoje que os fundos que estão tendo vantagem é os fundos de galpões logísticos, né? Com a renovação dos contratos, por conta da queda do IPCA, acaba sendo uma vantagem muito mais para o cotista do que para o gestor. Quer dizer, muito mais para o cotista do que para o próprio locatário. Então, tem fundos que estão tendo vantagem, por exemplo, o setor hoteleiro com a queda da inflação vai estimular o consumo e quem sabe o setor hoteleiro acaba saindo do fundo do poço, porque estava muito tempo jogado para baixo. E eu vou falar hoje, futuramente sobre o setor hoteleiro ainda essa semana. Ele fala um pouquinho sobre o regulamento do fundo. Ele tem máximo de 10% do patrimônio líquido do fundo por ativo imobiliário e máximo de 25% do fundo por ativo subordinado. Para quem acompanha o canal já sabe, mas a gente tem três séries de ativo no quesito papel: ativo subordinado, ativo mezanino e ativo sênior. O ativo subordinado é um ativo que contém menos garantias, mas contém maiores remunerações. O ativo mezanino já é uma mesclagem, ele tem um pouco mais de garantias e uma remuneração um pouco melhor, mas ainda oferece riscos. E o ativo sênior, ele é um ativo que tem mais garantias e uma remuneração um pouco inferior. Por quê? O que acontece? Se você quer um fundo que não tenha muita dor de cabeça, você vai procurar por um fundo high grade, como é o caso desse fundo, por exemplo, do CVBI, que ele é um fundo mais para medium risk, é high grade, não gera muitas dores de cabeça, não é tão high yield. E o que significa? Que ele tem fundos principalmente mezanino e sênior. Não tem muito subordinado. Subordinado não tem garantia, então se você tiver uma inadimplência, ausência de pagamentos, você não tem garantia para executá-los, você não tem como ter uma segurança. Entre ponto, quando você ativa o subordinado, você acaba tendo uma remuneração elevada, né? Essa é a lógica. Maior risco, maior remuneração. Menor risco, menor remuneração. Essa é a lógica do mercado. Ele fala aqui que São Paulo é a única cidade que pode chegar a 100% do patrimônio líquido e que as outras regiões no máximo podem ter 25% de exposição. Isso é ótimo porque acaba gerando menos dor de cabeça, como tem, por exemplo, hoje o estado do Rio de Janeiro, que a gente tem que ficar de olho para ver como é que vai se comportar daqui para frente. Ele informa aqui que ele tem hoje cerca de 1,1 bilhão alocado, representando 102% do patrimônio líquido, o que simboliza uma alavancagem baixa de 2% do patrimônio líquido hoje.
você pode me perguntar, por que eles fazem essa alavancagem de fundos de papel? Porque pensa comigo, se você faz uma dívida de IPCA mais 4, IPCA mais 5, e você aloca em fundos IPCA mais 8, IPCA mais 9, a diferença entre esses dois spreads é o lucro tanto para o cotista, tanto para o gestor. Isso aí acaba sendo uma movimentação que o mercado de papel começou a realizar, o que é excelente, quando feito de maneira consciente, né? Claro, se você fizer 110, 115% do patrimônio líquido alocado, isso aí já pode começar a ser preocupante. Uma taxa até 8% de alavancagem no gerador de cabeça para o fundo de papel. Quando os papéis são de excelentes credores. Tem que lembrar disso. Não adianta você ter 100% alocado em credores duvidosos, e uma taxa de rating baixa e ativos só subordinados. Senão você vai acabar tendo a situação igual o que aconteceu com o Tor de 11. O Tor de 11 talvez eu fale aqui futuramente, quem sabe. Bom, 98,2% do patrimônio líquido está alocado em CRIs e em operações estruturadas, com uma rentabilidade média ponderada em 14% ao ano, 14 a 15% ao ano. E o fundo, ele informa aqui que ele fez durante o mês de junho a alocação de 4 tranches envolvendo o CRI da RPGPA, né, ao IPCA 7,5%. O GPA tem a ver com o próprio TRXDF, o fundo de varejo que eu vou falar aqui posteriormente ainda essa semana também. Eu gostei bastante do que o TRXDF está fazendo. É um fundo de tijolo que investe em imóveis de varejo e aloca para super lojas, super shoppings, supermercados, né? Vamos acompanhar esses movimentos dos tijolos, porque está sendo valorizado agora, está tendo uma movimentação bem grande por parte dos gestores a fazer emissão de papel, de tijolo. O fundo também adquiriu 28,5 milhões de CRI FL 4400, que é um excelente ativo da Faria Lima. E vou falar mais posteriormente sobre ele. Aqui vai ter detalhes aqui desse fundo, dentro do relatório inicial que a gente está vendo. E a IPCA mais 8,2, o que é uma taxa excelente, remunera muito bem os cotistas. E ele informa aqui, né, que a carteira do fundo está dividida majoritariamente em 13% a CDI e 15% a IPCA. Então ele tem para instrumento de caixa cerca de 1 a 2%. Aqui a gente tem algumas informações sobre a taxa de sensibilidade da carteira. Considerando que o preço do mercado hoje está próximo dos R$ 92, quem estiver comprando ele vai estar uma carteira teórica de IPCA mais 8%, o que é excelente para o cotista. E a gente consegue ver aqui que no valor patrimonial, o que é diferente de valor a mercado, ele está remunerando a IPCA mais 8. E a NTNB mais 4, o que está excelente. IPCA mais 8 ao valor patrimonial já não gera dor de cabeça. Agora, para quem está comprando ao valor a mercado, está comprando cerca de IPCA mais 9, até IPCA mais 10 às vezes. Mas fazendo a isenção da taxa de administração e gestão, vai IPCA mais 8. A gente pode ver aqui que esse fundo sofreu bastante quando teve a deflação, então a gente tem que acompanhar como vai ser os próximos meses desse ano. A gente já teve deflação no mês de junho e vamos ver como que vai ser os próximos meses aqui, envolvendo a remuneração do CVBI 11. Ele pagou cerca de R$ 1,05 por cota, que representa um dividend yield de 13% ao ano, e que encerrou o junho com uma reserva acumulada de 47 centavos por cota, o que é excelente. Pode ser que ele não sofra tanto assim com a deflação que vamos ter nos próximos meses, com a movimentação do governo que está tendo de fazer a redução dos financiamentos de veículos, a redução das dívidas, vai estimular o consumo, então talvez até consiga crescer um pouco mais o IPCA, né? Porque o IPCA atualmente está bem abaixo do esperado, né? Nos últimos meses. E isso aí pode acabar derrubando bastante a remuneração dos fundos de papéis. Então isso é um ponto que tem que ficar esperto. A gente consegue ver aqui sobre a rentabilidade e as taxas de emissões, né? A gente consegue ver aqui que a liquidez média diária do CVPI 11 está na casa dos 3 milhões e 100 mil reais, o que é excelente, uma taxa ótima. Facilita, como sempre digo, facilita para quem quer fazer posição e facilita para quem quer desfazer posição, que é excelente a longo prazo. Para quem quer sair, quem quer entrar. E o número de cotistas imobiliários está chegando à casa dos 80 mil cotistas, o que é uma quantidade fenomenal, uma ótima quantidade de cotistas, o que significa a confiança no mercado imobiliário da VBI Real Estate, né? Aqui a gente consegue ver a distribuição por segmentos, ele é bem distribuído, ele não tem nenhuma distribuição completamente geográfica grande e nem segmentária. A gente consegue ver aqui algumas informações sobre vencimento, a maioria está para cima de 2030, e o rating que está a maioria em BRA, né? Ou seja, ativos pelo menos A ou AA. A gente consegue ver aqui um pouquinho sobre as receitas. Essa receita com certeza vai cair, ele vai ter que gastar
o lucro não distribuído, né, esses 40 centavos por cota acumulado, 47 centavos, vai ter que ser utilizado durante a deflação que a gente vai ter nos próximos meses. Ele fala aqui um pouquinho, né, sobre o passivo dele. Ele tem hoje cerca de 25 milhões em passivo, o que é uma taxa de 2% no gerador de cabeça. Então é muito tranquilo, não tem que se preocupar. Esse tipo de passivo aqui é excelente para fundo de papel. Acaba jogando até a rentabilidade do fundo para cima um pouquinho. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a estrutura do fundo. Ele tem cerca de 40 milhões em fundos imobiliários, o que é um valor irrisório. Ele pode até desfazer essas posições e investir em CRI direto. Não tem por que eles investir muito em FIIs se eles já são os próprios gestores. Né? Não faz sentido. Aí a gente vê aqui que ele tem uma baixa exposição no portfólio do fundo, no patrimônio líquido do fundo, por credor. Cerca de menos de 1% aqui no setor residencial, por exemplo. E ele é um fundo bem high grade. Você pode ver aqui que é um fundo bem defensivo. IPCA mais 6, CDI mais 4, CDI mais 6, que já é um CDI um pouquinho mais elevado. Mais CDI mais 2, né? Com a taxa de gestão e taxa de administração. Isso daí vai para CDI mais 0,8, CDI mais 1. Então ele tem aqui algumas posições que são um pouquinho mais perigosas, né? IPCA mais 10. Mas em geral são posições que não geram muita preocupação. IPCA mais 5, CDI mais 5. A gente vê aqui que ele tem, por exemplo, IPCA mais 23, o que é uma taxa bem elevada. Mas a maioria das taxas não gera dor de cabeça. IPCA mais 8, IPCA mais 6. E a exposição é menos que 1% por credor aqui. A gente pode ver que a maioria não representa nem 1% da carteira. Poucos credores representam acima de 2%, 4%, então ele não gera muita dor de cabeça. Além de ele ser multi-segmentar, né? Ele está em diversos segmentos e ele pode acabar se explorando de ativos que estão em segmentos excelentes, que gera menos dor de cabeça. Por exemplo, ir para o setor logística agora, que não está dando dor de cabeça, como HGLG, HSLG, né? E são fundos que não geram dor de cabeça e são fundos excelentes, de excelentes gestoras. E dá pra ver aqui que ele tem uma grande quantidade de garantias. Com certeza a maioria dos fundos que ele investe aqui é sênior ou mezanino. Ele fica bem distante hoje de fundos subordinados. Por mais que esse fundo aqui que paga IPCA mais 23, com certeza é um fundo subordinado. A gente pode ver aqui que ele tem a taxa, ele tem até em setor de velório, setor de cemitério, ele tem também uma parte do patrimônio líquido aportado deles, mas não gera muitas dores de cabeça, né? A gente vê aqui que tem até setor de energia, tem setor de infraestrutura, até que poderia ter uma exposição maior, setor de infraestrutura, que é um ótimo setor também do Brasil, e setor de varejo, né? Que ele fez aqui a posição dentro do TRXF, que é uma excelente gestora que eu vou falar aqui futuramente. Eu adorei o movimento da TRXF, é uma excelente gestora, vai ter vídeo essa semana sobre eles. É um fundo de tijolo que investe principalmente em setor varejo. Pode ver aqui, né? Tem shoppings também, 1%, 2%. Taxas que são boas, são bem high grade, até algumas taxas que são um pouquinho mais medium risk, a high yield. Então é um fundo que não gera dor de cabeça. Ele é muito diversificado aqui, a gente pode ver que ele tem mais que 15 ativos, então não gera dor de cabeça para o cotista. Agora falando sobre o portfólio de fundos imobiliários, ele tem aqui posição do MCHY, HREC, Game 11 e MCHF. Três dos fundos eu gostei bastante. Tem aqui também da Red, que é uma excelente gestora, mas considerando aqui, pelo menos o MCHY, que é da Mauá, o Game 11, que é da Guardian, e o MCHF, que também é da Mauá, eles são fundos de papel, principalmente. Todos eles são fundos de papel. E é uma carteira hoje que deve estar dando uma rentabilidade bem interessante para o fundo, principalmente se ele tiver feito essa posição durante o cenário de inflação elevada, durante o cenário de queda desses FIIs, né? Então, talvez seja um excelente momento agora para desfazer a posição, ou esperar um pouco. Na verdade, o momento para desfazer a posição foi quando a inflação estava alta. Então vamos ver o que ele vai fazer. Eu não vejo muita necessidade de ter exposição a fundos imobiliários se a gestora pode fazer a aquisição e o portfólio que ela deseja, mas tudo bem. Vamos acompanhar isso aí. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre o detalhamento dos ativos. Ele tem uma parte dentro de outros ativos da própria VBI, né? E o ponto importante é que ele tem aqui o CRI FL4440. O CVI adquiriu 28,5 milhões do CRI, que é um ativo AAA da região da Faria Lima. Ele conta aqui com diversas garantias, seja a alienação fiduciária da fração ideal adquirida, cessão fiduciária, então não gera dor de cabeça, e é um excelente ativo maravilhoso que eu vou falar futuramente. Ele pertence a um fundo imobiliário, que eu vou falar futuramente aqui nos vídeos do canal, né? Aqui é isso por hoje, pessoal. Ele fala um pouquinho mais
sobre a experiência que eles têm, né? Ele tem, por exemplo, uma equipe que tem 10 anos de experiência focada no mercado brasileiro. Ele foi fundado em 2006, a VBI Real Estate é uma excelente gestora, não tem como negar, e que tem feito escolhas excelentes nos fundos da casa, como o PVBI 11, que é um fundo com posições elevadas em excelentes regiões do Brasil. Faria Lima, Vila Olímpia, e com certeza é um fundo que eu quero falar aqui mais futuramente. Vou trazer mais vídeos desse fundo conforme vai passando os meses. Vou trazer mais relatório gerencial. E quero a opinião de vocês. Vocês já têm ele em posição? Vocês se interessam por esse fundo? O que vocês acham dele? É bem diversificado? Faz parte do padrão de risco de vocês? Mas é isso por hoje, pessoal. Agradeço por assistir o vídeo até o final. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!